pessoal, meu nome é Marcelo e antes de mais nada, feliz 2024, que todos tenham bastante prosperidade, amor, saúde, tudo de bom nesse ano que vai se iniciar, né? Que iniciou na verdade, né? Então hoje, como já é de praxe, a gente sempre faz isso todo ano, a gente traz alguns prognósticos para 2024 e nós vamos iniciar com nossa análise do tarô. Então nós vamos jogar o tarô para ver como que será o ano para o Brasil agora em 2024. Vamos nessa? Olá pessoal, vamos jogar o tarô para o Brasil, ano de 2024. Vamos ver o que o tarô tem a dizer para nós sobre como que vai ser esse ano que se inicia, né? Então primeiro vamos dar uma embaralhada nas cartas. A primeira carta, vamos lá fazer toda a disposição, nós vamos jogar Cruz Celta, tá legal? Vamos iniciar. Então a questão central que o tarô vai nos trazer para o ano 2024 para o Brasil é o louco, né? Essa carta fala então daquele sentimento de que você vai se aventurar, que você tem a sensação, não tem muito mais o que perder, então vamos partir para fazer coisas, né, que de repente parece ser irracional, mas que por não parecer irracional, não significa que a coisa não pode ser coerente. Vamos ver o que a gente tem as próximas cartas. Essa carta aqui diz de uma situação onde você se atira nos problemas para tentar resolver, se atira diante dos seus sonhos. Então vai ser um país... A carta diz que o nosso país ele vai estar perseguindo os seus sonhos, né? E muitas vezes parecendo que a coisa está sendo até que meio irracional, né? O complemento para essa carta está falando justamente de uma questão onde você é obrigado a ir a fazer um aprendizado. Sabe aquele tipo de viagem que você faz que você não está esperando e de repente você tem que fazer e você acaba aprendendo coisas? Então seria nesse sentido. Então a carta diz de uma situação onde a nação vai estar buscando atingir seus objetivos quase num tudo ou nada, muitas vezes de modo irracional, porém existe um aprendizado meio que forçado, né? Numa situação onde vai ter que ser obrigado a entender e reconhecer as coisas. O tarô ele fala aqui do passado. Então ele diz que recentemente, aqui você tem o 3 de copas, né? Ele fala de uma situação onde por meio das associações você acabou conquistando coisas, né? E de fato o Brasil recentemente conquistou coisas, a gente conseguiu de certo modo conseguir mais tranquilidade política, econômica, e a gente teve uma certa celebração por conta disso, desses resultados, dessas parcerias, dessas uniões que nós acabamos tivendo, e um sentimento bom, um sentimento positivo que nos animou no passado. Então no futuro ele fala sobre o Reis de Ouros, então ele fala sobre um futuro onde nós vamos estar procurando uma estabilidade financeira, estabilidade nas condições de vida e na qualidade de vida do povo brasileiro. Então essa carta é uma carta promissora, tá? Então ele diz, vamos dizer assim, nós vamos estar passando por situações que aparentemente são irracionais e que a gente vai ter um aprendizado, mas nós vamos acabar colhendo frutos positivos e uma estabilidade financeira, uma estabilidade material interessante, né? Nós temos aqui o que nós sabemos, né? Que é justamente, né, isso que nós falamos, que nós estamos passando por uma espécie de celebração, onde nós estamos entendendo que o país está reconquistando a sua condição, as suas instituições de um modo geral estão sendo recuperadas e a economia também, e isso tem melhorado a qualidade de vida das pessoas e está dando um tom certo festivo na população, né? Isso é o que nós sabemos, e o que nós não sabemos é que, né, existe aí notícias positivas vindo para o país, tem coisa boa, nova, que está dando para surgir, que vai reativar as esperanças. Então eu entendo que 2024 vai ser um ano bem positivo para o Brasil. Eu não vejo assim as cartas, apesar de até aberto com a carta do louco, né?
ele demonstra frutos positivos. Então eu entendo que o país vai estar, a nação vai estar assumindo posições, muitas vezes aparentemente irracionais, e que tem um aprendizado, mas de um modo geral nós conquistamos coisas positivas, inclusive promessa de notícias positivas ainda mais para o futuro ainda. Então acredito que vai ser algo que vai ser meio mais duradouro que talvez a nossa razão possa imaginar. Então aqui a situação do meio, aqui volta a falar a questão da possibilidade de vir uma notícia. Essa notícia vai ser relacionado a questões de envolvendo leis e tudo mais. Então são notícias advindas, vai ter muita notícia vindo na questão de leis, tá? Vamos ver o que vem por aí, o que nos aguarda em termos de notícias por leis. Fala sobre a questão de realização de escolhas, formulação de contratos, de pactos, de acordos. Então o meio está exigindo isso e é necessário a gente o país buscar esses contatos, né? Esses contratos, esses acordos e fazer essas associações e essas escolhas. Então, esse seria o tom da questão. A justiça, aqui de novo, né? Nós temos uma carta falando sobre a questão de justiça, que de certa maneira vem aqui. Essa carta, na verdade, ela fala dos medos e anseios. Então, o povo brasileiro anseia por justiça e ao mesmo tempo tem medo dessa justiça, né? Então a grande chave, um dos pontos fundamentais para a gente trabalhar ao longo do ano, será essa questão justamente da justiça, o país como ele lida com a justiça. E por fim, o conselho para o país, né? Aqui ele fala sobre como nós pensamos a liberdade, né? Então vai ser necessário discutir bastante as questões de liberdade, aonde começa a nossa liberdade e para poder iniciar os direitos dos outros. A gente vai ter que falar muito sobre isso, tá? Porque ainda é uma necessidade bastante grande e isso tem prendido as nossas ações, isso tem atrapalhado as movimentações da nação e nós precisamos nos encontrar melhor como que nós enxergamos a justiça, né? E os limites que a justiça nos impõe. Então é necessário que a gente revisite isso e a gente veja isso com racionalidade, certo? Então esse seria então o prognóstico para o país. Eu acredito que são cartas que nos dão bastante esperança, tá? São cartas que nos falam de um certo nível de prosperidade, apesar de muitas vezes a gente achar que a coisa está caminhando pelo irracional. Fala sobre colher frutos positivos materiais na economia e na qualidade de vida das pessoas. Então eu acredito que de fato, pelo que o tarot está nos dizendo aí, é disso que nós podemos esperar no ano de 2024. E ele vem falando sobre notícias que vêm chegando, que vão chegar agora ao longo do ano e que devem vir até mais para frente. E que principalmente ele faz um questionamento, o tarô nos faz um questionamento de como é que nós encaramos a justiça, tá? Olha aqui, ó, certo? Essas duas cartas aqui, elas falam bastante sobre isso. Notícias e como nós encaramos a justiça. E também fala sobre a necessidade, aqui ó, novamente, tá? Para ver como o tarô foi bem marcado nessa questão aqui, né? E a necessidade de a gente fazer acordos. O país vai ter ainda que fazer muitos acordos, poderá muita coisa, tudo bem? Então eu acredito que vai ser um ano positivo para o Brasil, pelo menos segundo o tarô. Beleza? Pretendo também fazer um passeio sobre as questões da astrologia e a gente volta mais. Beleza, gente? Até mais!